Eu queria cumprimentar a todos os acadêmicos aqui presentes e, em nome da jornalista, poeta, escritora, historiadora Fabiola Savioli, convidada nessa reunião pelo nosso querido Juarez Moraes Avelar, que veio de Santos prestigiar a nossa tertúlia. Seja muito bem-vinda e eu cumprimento a todos os presentes aqui hoje nessa tertúlia. Eu vou, uma vez mais, pedir assim, escusas ao palestrante, porque a gente tem que resumir o currículo de grandes expoentes em poucas linhas, para não cansar, e dá para dar mais tempo também a eles de apresentar o tema. Então, hoje nós teremos um acadêmico que será o palestrante, que é o nosso querido Osmar Monte, que também faz parte da atual diretoria. Osmar Monte é paulistano, e se graduou na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde também fez residência na área de clínica médica e se especializou em endocrinologia. E ele teve o privilégio de atuar tanto na organização e na residência da endocrinologia pediátrica, como também da endocrinologia de adultos. E fez toda a sua carreira universitária na Santa Casa, galgando todos os postos da carreira universitária, como professor de endocrinologia e metabologia. E na Santa Casa, vou destacar aqui alguns cargos também que ele ocupou, que são importantes. Ele foi chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas, vice-diretor do curso de Medicina, vice-reitor e professor do curso de pós-graduação e atualmente professor emérito. O Osmar Monte, ele, na vida associativa, ele se destacou também como vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Estado de São Paulo. Paralelamente à carreira universitária, o Osmar Monte também fez uma carreira como médico militar. Ele ingressou em 75 na Polícia Militar e galgou também todos os postos e dando baixa na polícia como coronel médico da Polícia Militar. Então, tomem cuidado que ele também é coronel médico aposentado da Polícia Militar. O Osmar Monte teve também uma farta publicação de artigos, livros, né? Recebeu diversos prêmios. Eu queria apenas citar alguns dos seus prêmios. O prêmio professor Manuel de Abreu, Arturo Avelar, Emílio Atier, professor emérito, enfim, ele foi reconhecido e foi convidado por várias turmas da faculdade para ser um dos seus homenageados. Escreveu vários livros, eu vou citar alguns apenas, Endocrinologia para o Pediatra, Fundamentos de Bioquímica Experimental, Fundamentos Teóricos e Práticos de Bioquímica e Endocrinologia Pediátrica, Diagnóstico e Conduta. Então, aqui na nossa academia, o Osmar Monte, ele ocupa a cadeira 22, que tem por patrono Adolfo Carlos Lindenberg, que no passado também foi um grande professor da Santa Casa e também foi presidente aqui da nossa instituição. Osmar, muito grato pelo seu aceite, a sua presença aqui. Agora a palavra é com você. Bom dia a todos os presentes, a quem eventualmente esteja à distância, por videoconferência. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o honroso convite do nosso presidente, o Hélio, para estar aqui para fazer uma palestra para uma plateia tão digna, uma palestra para uma plateia tão especial de renomados colegas com imensos currículos, como é aqui na academia. E eu vou começar não com o tema específico da palestra que está ali, mas com rápida história. Aqui está a fachada da Santa Casa de Misericórdia, em 1884, quando ela foi inaugurada. E ela continua assim até hoje.
Nesse prédio histórico não existe concreto, cimento, não existe nada, é tudo feito em tijolo. Aqui a capela, que foi inaugurada em 1906, mais um pouquinho de história, 1913, fundação da USP dentro da Santa Casa. E aqui está uma placa homenageando a Santa Casa, que foi o berço da USP. Logo depois, a Escola Paulista de Medicina ocupou esse prédio e depois, finalmente, Ciências Médicas da Santa Casa. E interessante é que a USP, além daquela placa que homenageia a Santa Casa, também nos deu de presente um filhote, uma muda do plátano, originário da ilha Kros, da Grécia. Esse plátano, a mãe está na frente do prédio da USP. Não tenho conflito de interesse, e quando o Hélio me convidou para dar essa palestra, eu fiquei pensando qual o tema abordado. Discuti com os meus companheiros lá da Santa Casa e nós resolvemos por esse tema, porque a puberdade vem se antecipando nas últimas décadas. E qual seria, então, a importância desse tema? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quer se manifestar? Que idade tinha a mãe mais jovem relatada na literatura médica? A doutora Sônia sabe porque ela já falou. Mas vamos em frente. Daqui. Menarca aos 3 anos, gravidez aos 4 anos e 10 meses, parto por cesárea 5 anos e 7 meses, um feto viável, pesando 2.940 gramas. Só a literatura não mostra quem foi o pai. Então veja a importância de um tema de puberdade. Por quê? O avanço da puberdade pode predispor a determinados distúrbios de adaptação, tanto psicossocial para a criança, quanto risco de abuso. Isto não é um fato assim, é raro acontecer, não. É uma coisa corriqueira que a gente presencia nos ambulatórios. Então, um conceito geral de puberdade, que seria um período de transição entre a criança e a vida adulta, que adquire a capacidade de reprodução. Esta definição, ela é assim uma definição psicossocial, digamos assim, porque do ponto de vista endócrino eu vou fazer uma outra definição. E a pergunta, qual é a idade da puberdade normal atual? Porque depois a gente vai falar das outras idades. Então, nesse gráfico, mostra bem o seguinte: nos meninos, o primeiro sinal de puberdade é aumento do volume testicular, que passa despercebido, porque infelizmente essas crianças não são examinadas no dia a dia nas consultas pediátricas. Mas a maioria dos meninos vai entrar em puberdade por volta de 11 a 13 anos, sendo normal a puberdade de 9 a 14 anos no menino. Abaixo de 9 é precoce, acima de 14 é puberdade tardia. Nas meninas, a puberdade é um pouco anterior, cerca de 2 anos, a maioria entra em puberdade de 10 a 12 anos, sendo normal de 8 a 13. Abaixo de 8 é puberdade precoce, acima de 13 é puberdade tardia. E agora uma pergunta interessante. Quantas puberdades nós temos? Alguém quer se manifestar? Intrauterina, que é todos psíquicas, tem influência em algumas doenças, principalmente na pegada. Perfeito. Alguém mais? Por causa da gravação. Muito bom. Vamos lá. Nós temos 3 puberdades.
3 puberdades. Vamos definir. O que seria o conceito de puberdade hormonal? A puberdade psicossocial já definia. Puberdade hormonal significa ativação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Gônada masculina e feminina vão produzir os hormônios sexuais e aí desencadear as mudanças físicas e psíquicas da própria puberdade. Muito bom. Aqui estão os períodos do que nós chamamos de puberdade intrauterina, que o colega falou muito bem, que é importante. Ocorre entre a 10ª e a 24ª semana de gestação. A puberdade pós-natal, que nós chamamos de mini-puberdade, que no menino dura de 1 a 6 meses, na menina pode persistir até 2 anos, e finalmente a puberdade clássica ou canônica, que no menino, como nós vimos, começa entre 8 e 13 anos, na menina, desculpa, e 9 a 14 no menino. Eu gostaria de, jocosamente, brincando com vocês, acrescentar um 4º período, que em vez de puberdade, pobredade, que é a que nós estamos convivendo atualmente, pobredade. Muito bom. Então vamos falar sobre essas puberdades. Aqui está a puberdade intrauterina, veja, por volta da 12ª e 20ª semana, olha a quantidade de testosterona que tem no menino intraútero, que faz inveja a muitos de nós, a 450, 500 nanogramas por ml na vida intrauterina, às custas do aumento do LH predominantemente. Então essa é a puberdade intrauterina. E na menina, a mesma coisa, a puberdade intrauterina, um pico de secreção de estrógeno, mas aqui na menina, mais às custas do FSH do que do LH, contrário do menino. E esse período, ele é importante, acho que pulou aqui, peraí. Não, tá certo. Então, essa é a primeira puberdade. Desculpa que eu me atrapalhei um pouco. Muito bom. Logo após o nascimento, o eixo volta a se tornar ativo. Aqui no menino, ele dura essa atividade até em torno de 6 meses, com um pico grande de secreção de testosterona, às custas sempre maior do LH do que do FSH. Então, esses valores costumam desaparecer por volta do 6º mês no menino, e essa testosterona, ela aumenta as células de Leydig até o 3º mês, depois sofre apoptose. O FSH estimula as células de Sertoli. Aqui ocorre um aumento do volume testicular no recém-nascido, regula também um aumento peniano, que é importante, porque crianças que nascem com panhipopituitarismo costumam nascer com micropênis, e é um período em que é uma janela de oportunidade de tratamento, essa mini-puberdade, regula o desenvolvimento neurocognitivo e dá uma previsão da função reprodutiva futura. Então, este período da mini-puberdade tem uma projeção na vida futura do paciente. Na menina ocorre a mesma coisa, um pico de secreção de estrógeno, agora às custas muito mais de FSH do que de LH, e a duração pode ser maior, podendo chegar até 2 anos de idade na puberdade, na mini-puberdade feminina. Então, aqui representando graficamente, nós temos a primeira puberdade fetal, a mini-puberdade, que na menina pode aparecer um broto mamário, chegando a uma mama de volume M2 ou até M3, que fica bem proeminente e tende a regredir espontaneamente depois de 2 anos de idade. O eixo se torna quiescente até começar, acima de 8, abaixo de 13, conforme a gente vê, entrar na terceira puberdade. No menino, a mesma coisa, só que o período da mini-puberdade é menor, até 6 meses, e o início da puberdade aqui.
E a pergunta que fica é, o que desencadeia, então, essa terceira puberdade? O que desencadeia é uma maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, que hoje a gente sabe que se deve a interação de vários genes e de outros fatores que a gente vai passar rapidamente. Então, nós temos vias estimulatórias da secreção do GNRH, representado basicamente pela quispeptina e pelo seu receptor, e vias inibitórias, representado basicamente pelo MKRN3 e DLK1. Então, o que inicia a puberdade? Um aumento de secreção do GNRH. Eu posso aumentar essa secreção de um modo agora patológico, não fisiológico, como uma mutação ativadora da quispeptina, desencadeia a puberdade precoce. Ou uma mutação ativadora do seu receptor também desencadeia a puberdade precoce. Ou a mutação inibitória de uma via inibitória, deixa a quispeptina livre e desencadeia a puberdade nesses dois sentidos. Muito bem, mas será que seria só isso? Não, não é bem assim. Porque nós temos outros sistemas excitatórios, aqui eu vou citar um, leptina. Leptina do tecido gorduroso. A leptina é um dos fatores, quando aumentado, através do seu receptor hipotalâmico, pode desencadear o início da secreção do GNRH. E outros fatores inibitórios, como, por exemplo, a grelina. Grelina é um hormônio produzido no estômago, está relacionado com a fome e pode bloquear o início da puberdade. E isso tem uma certa importância. Por quê? Vejam, anorexia nervosa, a mulher diminui muito a leptina por falta de tecido gorduroso, leva à menorreia. Uma mutação de leptina do seu receptor diminui a ação, leva a uma menorreia hipotalâmica. Atletas perdem tecido gorduroso, diminui a leptina, é a menorreia da atleta. Bom, vejam que interessante. Avaliação fisiológica, idade da menarca de acordo com o estado nutricional. Então, quando a gente tem as pessoas mais magras, a idade da menarca é mais tardia do que as pessoas com mais peso. Na China, em todos os locais estudados. Ou seja, para a menina entrar em puberdade, precisa ter uma certa massa corporal em gordura. A puberdade intrauterina e a puberdade pós-natal, a mini-puberdade, parece que não teve alteração ao longo da evolução do ser humano. O período de gestação sempre foi de 9 meses, isso praticamente é persistente durante todo o processo evolucionário. Mas a puberdade clássica, o que aconteceu? Então, a gente foi novamente para a história. Será que sempre foi assim como é atualmente? O que a história nos mostra, né? Vamos lá. Veja que interessante. Período paleolítico e neonatal, a menarca era entre 7 e 13 anos, como é atualmente. As meninas... O que aconteceu? Está aqui, voltou, desculpa. As meninas estavam aptas à gestação entre 11 e 13 anos, porque a expectativa de vida era muito curta. O ser humano precisava se reproduzir rapidamente. Essa estimativa é por comparação dos restos esqueléticos com os primatas. Sociedades modernas, né, de caçadores e coletores, atualmente, sociedade moderna, tem uma sincronização de maturação física e psicológica semelhante à mulher do Paleolítico, ou seja, vão menstruar dentro dessa idade. Período pré-histórico, a fêmea tinha que estar apta à reprodução mais precocemente devido à adaptação da expectativa de vida que era menor.
Atualmente, olha que interessante, nas Filipinas, esses indígenas, a ETA, expectativa de vida ao nascer de 16 anos. Expectativa de vida na idade adulta de 27 anos. Primeira reprodução de 10 a 14 anos. É uma adaptação devido à curta duração da vida. Vejam, são todos bibliografias recentes. Nos tempos clássicos, então, o milênio, 500 anos antes de Cristo até depois de Cristo. Na Índia, a menarca era aos 12 anos. Susruta, pai da medicina indiana, 300 a 200 antes de Cristo, relatava menarca aos 14 anos. Aristóteles, menarca aos 14 anos. Sorano de Éfeso, menarca aos 14 anos, segunda metade do século I depois de Cristo. Galeno, algumas meninas com menarca aos 14 anos, outras um ano após os 14, ou seja, com 15 anos de idade. Tempos medievais. China, menarca aos 14 anos. Europa, no século V ao 15º depois de Cristo, menarca aos 14 anos. Inglaterra medieval, 900 a 1550 depois de Cristo, menarca aos 15 anos. Aos 17 para as meninas que moravam em Londres. Ué, que diferença de 2 anos, né? Porque Londres, a gente vai falar mais na frente, surpresa. Está aqui. O que aconteceu? Era moderna, retardo, início da menarca. Causas prováveis: deteriorização das condições de vida neste período, aumento da densidade populacional, diminuição da higiene, aumento de disseminação de doenças. Então, isso atrasou o início da puberdade lá para os 17 anos. Era moderna, né? Retardo da idade da menarca. Em 1840, a idade média da menarca, isso na Inglaterra, 15 anos e 7 meses, nas meninas trabalhadoras, e naqueles chamavam de meninas educadas, 14 anos. Veja, há uma diferença por classe social também. Londres, meninas de classe média, idade da menarca, 15 anos. Alemanha, idade média da menarca, 15,7. França, por volta de 1870, idade média da menarca, 15 anos e 7 meses também. E olha que interessante esse gráfico. 1830 era moderna, idade média da menarca, e vamos chegar aqui no ano 2010 com a idade média da menarca aqui embaixo. Em todos os países estudados aqui. E veja, a idade média da menarca de 1970 a 2000 quase não mudou. Mas ao longo do tempo, a idade da menarca se antecipou. Então, olha, em 1840, a idade média da menarca era 17. E se a menina menstruasse com 12 anos, era puberdade precoce. Hoje, a puberdade tem a menarca média por volta de 12 anos. As que menstruam com 17 é menarca tardia. Coisa inverteu. Então, existe uma tendência secular de diminuição da idade da menarca. Nascida, gente, agora recente, 50 e 69, menarca média aos 12 anos e meio. Nascida agora, 2005, de 11,9 meses. Está antecipando a puberdade. Causas relacionadas. Então, primeiro, obesidade infantil. Lembra da leptina? Melhora da nutrição. Então, eu tenho mais tecido gorduroso. Desreguladores endócrinos estão presentes desde o ar que a gente respira, em alimentos ultraprocessados, nos plásticos que nós usamos no dia a dia. São os desreguladores endócrinos que podem ocupar o receptor do estrógeno e desenvolver a puberdade.
e maior estresse. Vejam aqui, ó, meninas que nasceram em 1950, 1960, idade média da menarca, está aqui em cima. Ó. Quem nasceu no ano 2000, 2005, está aqui. Ou seja, está havendo uma antecipação da menarca. E mais interessante é esse daqui, olha, 1950, 60, menarca menor do que 11 anos, que é a menarca mais precoce. Era pouco. Ao passar dos anos, a menarca mais precoce aumentou a incidência. A menarca abaixo de 9 anos, seria a puberdade precoce, também aumentou um pouco. Mas olha, a menarca mais tardia, acima de 16, como diminuiu? Analisando esse gráfico, o que significa? Que a idade da menarca vem diminuindo ao longo desses últimos 50 anos. E, outra coisa interessante, o tempo de regularização do ciclo menstrual, que abaixo de 2 anos era regra em quem menstruava um pouquinho mais tarde, diminui com o passar do tempo. Quer dizer, as meninas estão menstruando mais cedo e a regularidade menstrual em 2 anos está diminuindo. E muitas vão precisar de tratamento hormonal para regular essa puberdade. Isso está ocorrendo as diferentes etnias. Olha, a idade da menarca diminui, a idade da menarca abaixo de 11 anos aumenta e as acima de 16 anos diminui. Somando tudo isso, somando esse pacote, o que significa? A idade da menarca hoje é menor. E que fatores podem estar relacionados com essa antecipação puberal? Obesidade e IMC elevado. Ganho de peso, a gente já comentou, a leptina está aqui num grande desencadeador dessa puberdade, em especial meninas. Meninas obesas tendem a antecipar o início da puberdade. Um dos responsáveis é a leptina. O acúmulo de gordura sinaliza ao corpo que ele está pronto para a maturação sexual, sendo responsável por boa parte da redução da idade da menarca. Melhores das condições de vida, melhor nutrição, diminuição de infecções, melhor cuidado de saúde, etc, etc. Então, antecipou a idade da... Desreguladores endócrinos, que eu falei para vocês, presente em várias coisas, e a gente não tem noção, muitas vezes, daquilo que nós estamos ingerindo. Tem desreguladores endócrinos espalhados no mundo. Quando a gente vai nos congressos de endocrinologia, tem mesas específicas sobre desreguladores endócrinos. Fator de estresse. Olha aqui, gente, eu tenho minha neta, aqui tem muita gente, neta e filho ainda, ó. Tela. Tela. O aumento da exposição de tela pode antecipar a menarca, pode antecipar o início da puberdade. O sedentarismo, que aconteceu na pandemia da Covid, muitas crianças presas, antecipando um pouco o início da puberdade. Dieta e sedentarismo também é outro problema da vida moderna. Pode estar colaborando para a antecipação da menarca. Existe algum efeito adverso sobre isso? Pode existir, sim. Olha, puberdade mais precoce, aumento do risco de doença cardiovascular, aumento do risco de câncer, especialmente ginecológico, aumento do risco de aborto espontâneo nessas meninas, aumento do risco de morte mais prematura, provavelmente devido ao aumento do risco da doença cardiovascular. Efeitos adversos relacionados ao indício da puberdade mais tardio, aumenta o risco de fratura, porque vai acumular menos massa óssea que vai fazer falta lá na menopausa. Mensagens finais para a gente fechar aqui. Com base em dados, as meninas pré-históricas atingiam a maturidade em uma idade semelhante às meninas atuais. Apesar de todo
né, desnutrição, etc., da pré-história, mas a vida era muito curta, então a reprodução precisava ser precoce. Se vivia o quê? 20 anos, então a reprodução tinha que ser precoce. Um atraso significativo da idade da menarca ocorreu no início da Era Moderna, logo após a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né, devido à deterioração das condições de vida. Então vem desnutrição, magreza, etc., etc., atrasou o desenvolvimento da puberdade. No século XX, especialmente em sua segunda metade, né, a idade da menarca diminuiu como resultado das melhorias das condições socioeconômicas. E no mundo ocidental, essa tendência parece estar diminuindo ou estabilizando atualmente aí, por volta daquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Era essa a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Osmar, por gentileza. Sente-se aqui no lugar que lhe é devido. Muito obrigado, Osmar. Bom, antes de passar a palavra a todos aí, enquanto o nosso palestrante faz jus ao seu almoço, eu vou dar aqueles avisos que eu sempre dou, no sentido de enaltecer os nossos membros, que, enfim, que nós ficamos sabendo de alguns detalhes deles e que engrandece também a nossa academia. Mas antes disso, eu queria também cumprimentar as esposas de acadêmicos que estão aqui presentes. Então, começo pela minha, a Ida Lúcia, que está ali, e a Ana, doutora Ana, esposa está sempre presente também. Muito grato pela presença de vocês aí. E eu também queria agradecer de público um convidado meu, o Alan Ruiz, que aqui se encontra. Muito obrigado a sua presença. É, o, eu estava até sem jeito de comentar, mas como é público, né? Como nós ficamos sabendo isso pela mídia, e acho que vale a pena, né, para a gente avisar todos aqui. Nós ficamos sabendo do Alan pela mídia, né? Não somente pela mídia da internet, como também pela mídia física, né, que é a revista Veja, né? O Alan Luiz é o atual proprietário da sede mais glamourosa que a Academia de Medicina teve, que na época se chamava Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. É um prédio muito bonito, que se localizava na Rua do Carmo. Hoje essa rua mudou de nome, chama Rua Roberto Simonsen, né? Então eu convidei o Alan, depois eu quero até conversar com ele pessoalmente, por causa desse detalhe aí. Então, quem for ver algumas fotografias antigas do que foi essa sede, que está no livro dos antigos membros da Academia de Medicina de São Paulo, verá realmente uma coisa bonita. E eu, particularmente, achava que esse prédio tinha sido demolido, né? E fiquei muito contente e surpreso que esse prédio existe e o Alan está recuperando esse prédio. Então, seja muito bem-vindo, Alan, nessa reunião. Prazer em conhecê-lo e que nós possamos estreitar amizades. Bom, então vamos lá, pessoal. Enquanto o nosso palestrante vai almoçando, eu queria dizer para vocês que no final do mês que vem, de maio, vão se encerrar as inscrições para o Prêmio Academia de Medicina de São Paulo 2026. Já recebemos trabalho e peço a todos que, por favor, principalmente aqueles que estão ligados a instituições universitárias, que estimulem o pessoal a participar desse prêmio. Tem duas categorias, de médicos e de estudantes de medicina, e, obviamente, faz parte do regulamento, não ter nome de acadêmico no trabalho, porque se tiver nome de acadêmico no trabalho, é automaticamente desclassificado, por uma questão de conflito de interesse. Aqueles que desejarem poderão levar as edições do Asclepio, que está aí fora, cujo editor é o Baracá, e podem dar para amigos, colocar no consultório.
estão sempre aí à disposição. O nosso acadêmico, Antônio Rodrigues Braga Neto, ele, como sempre, muito atuante, ele é do Rio de Janeiro, membro honorário. Ele publicou um artigo interessante na revista da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, intitulado Das Mãos de Quirón aos Braços das Plataformas Robóticas, História e Novos Horizontes na Arte de Curar através da Cirurgia. O Antônio Rodrigues Braga Neto também, por falar nele, ele concedeu uma entrevista para a revista Veja, do Rio de Janeiro, na condição de presidente do CREMERGE, atual presidente do CREMERGE. E também recebeu uma homenagem da Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, da qual ele é o vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Doença Trofoblástica. O Antônio Braga Neto realmente é um expoente brasileiro na área de obstetrícia, e dentro da área de obstetrícia, um grande expoente sobre a doença trofoblástica, uma das pessoas mais entendidas nesse assunto no Brasil. Então, é com muita alegria que eu faço essa homenagem a ele, e quem quiser ler o artigo dele, também pode acessar através do nosso site aí. O nosso acadêmico Ramiro Coleoni Neto, ele foi coautor de um editorial na recente edição da revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, parabenizo o Coleoni, e o nome do artigo é Gerenciamento de Sangue do Paciente PBM como pilar na segurança do cuidado cirúrgico. A nossa acadêmica Neucisa Noncolonge, também muito atuante, que é atual presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, ela foi homenageada pela entidade BPW Brasil, que é Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil. É uma entidade mundial que tem representação no Brasil, reúne mulheres influentes de mais de 120 países, nos 5 continentes, e ela recebeu uma homenagem pela sua atuação na medicina nessa entidade aí. Amiga da Marilene. Talvez seja o melhor currículo, né, Marilene? Por falar na Neuci, ela também foi homenageada pelo Rotary Club de São Paulo, Butantã, recebendo o troféu Mulheres Extraordinárias. Isso foi agora no final do mês de março, e com a distinção de que mulheres que fazem a diferença. Então, também, os meus cumprimentos à Neucisa Noncolonge por esses reconhecimentos. Mais esses reconhecimentos. Eu queria cumprimentar e agradecer também o Juarez Moraes Avelar, nosso diretor nessa diretoria, presidente da Academia Cristã de Letras, que representou a academia durante o congresso, a posse do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que houve aqui em São Paulo. E também salientar que, juntamente com o Juarez, nessa entidade, estiveram presentes outros 5 acadêmicos da nossa entidade, que é o doutor Antônio José Gonçalves, presidente da APM, o doutor Samir Raslan, o Gaspar de Jesus Lopes Filho, o Ramiro Coleoni Neto e o José Eduardo Lutaif Dolce. Todos estavam nessa entidade. Isso aí. O Juarez também ganhou uma bênção do Papa e distribuiu para todos nós, seus amigos. É isso aí, Mariana, bem lembrado, bem lembrado. E, aliás, até o Juarez me confidenciou que teve uma ajuda muito grande pessoalmente a ele também. E também falar no Juarez, o Juarez foi convidado, e com muito orgulho para todos nós da diretoria, a ser o representante aqui de São Paulo, numa chapa que vai para escrutínio da Federação Brasileira de Academias de Medicina.
Então, o Juarez foi convidado para atuar nessa chapa e a gente agradece e também fica muito contente por ele. Não, foi super aprovado. Nosso acadêmico Flávio Antônio Quiriti, também da diretoria, ele participou da cerimônia de assinatura do memorando de entendimento para cooperação estratégica entre Brasil e China na área de endoscopia digestiva, da qual ele também é um expoente. Parabéns, Flávio. Eu tive a oportunidade, no mês passado, de ser convidado a ser palestrante na tertúlia da Academia Cristã de Letras e falei sobre. Era o mês internacional da mulher, né? E falei sobre Marie Renault, uma mulher extemporânea. Marie Renault foi a primeira mulher que ingressou na Academia de Medicina de São Paulo e ela ingressou exatamente no ano de fundação. Não foi a fundadora, mas ingressou logo em seguida no ano de fundação. O nosso acadêmico, Clóvis Flávio Constantino, ele lançou aqui na Pinacoteca da PM um livro como coautor, e o livro intitula-se Ética Bioética na Atenção a Crianças e Adolescentes. E ele teve também como coautor o Dr. Mário Roberto Richheimer e João Coriolano Rego Barros. Vejam como isso tudo em apenas um mês, tudo que os nossos acadêmicos têm feito, que chegaram até nós, né? O nosso acadêmico e secretário de Estado da Saúde, Davi Everson Ipe, publicou nesse mês passado, no jornal O Globo, um artigo intitulado A Ameaça do Sarampo. E para aqueles que quiserem ler o artigo também, é só acessar o site da academia. Estou acabando, pessoal. O nosso querido e recém-possado acadêmico Antônio Macedo Júnior, que aqui se encontra, ele foi convidado a participar do Congresso Urológico da Universidade Zagazig. É uma universidade que fica no Egito, numa cidade importante do Egito, e ele apresentou 2 temas lá. O primeiro tema foi uma viagem de 25 anos pela derivação urinária continente e uma mudança de paradigma em cirurgia de hipospádia, cirurgia de Good e Good Play. Então, parabéns, Antônio, por essa participação que enobrece a todos nós aqui. A nossa acadêmica, Lídia Mazaco Ferreira, ela foi empossada, ela é professora de cirurgia plástica da Escola Paulista de Medicina e foi empossada como membro titular da Academia Brasileira de Ciências, na seção Ciências da Saúde. Ela foi eleita em novembro passado e foi empossada agora, esse mês, nessa Academia Brasileira de Ciências. Também é um fato que enaltece a todos nós aqui. E o nosso acadêmico recém-empossado, Antônio Carlos Palandri Chagas, ele recebeu uma significativa homenagem no Congresso do Colégio de Cardiologia norte-americano, que foi realizado agora no final de março, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. E essa homenagem ele recebeu pela sua pujante atuação na área de cardiologia, principalmente na preocupação da formação de novas gerações. Então, eu enaltecendo esses colegas, eu estou também enaltecendo a academia, porque a academia não existe sem a presença dos seus membros. Então, parabéns a todos eles aí. Queria também agradecer a todos que puderam participar. Tivemos uma posse muito bonita de 6 novos membros, 4 titulares e 2 honorários, no último dia 23 de março, aqui na Associação Paulista de Medicina, que foi o Antônio Carlos Palandri Chagas, o Antônio Macedo Júnior, que aqui se encontra, José Eduardo Lutaif Doce,
o Sérgio Zimmermann, que aqui se encontra, e o Ronaldo Ramos Laranjeira e o Vante Checonero. Então, foi muito bonito e acho que acredito que seja inesquecível. Inclusive, eu tive o cuidado de rever o filme e realmente é muito emocionante para todos nós. Por falar em posse, eu queria salientar que nós já há 3 meses está percorrendo um edital para preenchimento de mais 4 vagas e as inscrições já se encerraram e eu queria dizer o seguinte, que de 4 vagas nós temos 6 concorrentes e eu queria enaltecer 3 daqueles que aqui se encontram. Então, pela minha direita, agradecer a Cristiane Koch, queria agradecer o Newton Cara José Júnior, que aqui se encontra, e também agradecer o Fernando Baldi, que aqui se encontra. Eu queria dizer a todos vocês o seguinte, pessoal, para todos vocês, né, isso aqui, alguns é bem repetitivo, mas acho que aqueles que nunca escutaram, cada vez mais o nível dos membros que concorrem na academia é muito alto, cada vez mais, né? A procura é muito alta. Então, eu sempre digo o seguinte: quando um membro passa da, da comissão de elegibilidade, ele é liberado para concorrer, esse daí já é um grande prêmio para o candidato. Por quê? Porque ele já tem um status de acadêmico. O que vai faltar para ele é somente ser eleito pelos pares, mas ele já tem um nível acadêmico, tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu dou para vocês. Eu acho que nesse tipo de concurso, uma perca não é demérito para ninguém, porque o nível é realmente muito alto e a concorrência são áreas distintas, muitas vezes, né? E o que faz alguém ser eleito é, muitas vezes, o número de amigos que essa pessoa tem dentro da academia, né? Outra coisa que eu queria falar, principalmente para os que estão concorrendo, é o seguinte: aquelas cadeiras que só tem um concorrente, o colega não pode pensar, já ganhou. É mentira, ele já não ganhou nada. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer campanha. Campanha, como todas as que estão sendo feitas aqui, diferentemente da vida pública, as campanhas são de alto nível, não tem baixaria aqui dentro. São de altíssimo nível porque os colegas têm uma altíssima educação, graças a Deus, né? Então, ele tem que fazer campanha, porque o nosso estatuto pede que ele tenha que ter maioria mais um dos votos. Então, se tiver um número muito grande de votos em branco, ele é capaz de não entrar. Então, ele tem que fazer campanha, tem que fazer campanha. Campanha, obviamente, né, nesse sentido aí. E o contrário também já foi verdadeiro. Nós tivemos aqui vários concursos que tinham 2 candidatos concorrendo e nenhum ganhou. Por que nenhum ganhou? Porque os dois foram muito bem votados. Os votos foram divididos e nenhum alcançou a maioria. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, eu estou falando isso no sentido construtivo, obviamente, tá? Então, qual que é a fase que se encontra o andamento desse concurso? Nós estamos na fase que foi eleita uma comissão para avaliar o material dado para saber se esses membros que estão concorrendo, eles estão de acordo com o edital do concurso. Essa comissão é formada por 5 membros, esses 5 membros não podem ter indicado ninguém, e desses 5 membros nós já recebemos o parecer de 2 deles. Então nós estamos aguardando, tão logo nós tenhamos o parecer da comissão completo, nós faremos uma comunicação, esses membros serão
informados e eles poderão aí sim começar a campanha deles, tá? Nesse sentido construtivo que eu disse aí. Então, desejo sorte a todos e também quero cumprimentar a todos porque os currículos e as histórias são irretocáveis, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? E, para terminar, eu queria convidar todos vocês para que estivessem na próxima tertúlia, que vai ser no dia 13 de maio, e nós teremos uma palestra muito interessante também, muito interessante. E quem vai ser o palestrante vai ser o nosso querido acadêmico Edmundo Chá da Bracá, que nessa diretoria ele é o vice-presidente. Ele vai falar sobre um tema, realmente para mim, muito curioso. Ele vai falar sobre ovário artificial. Ovário artificial. Então, Marilene, se você estiver precisando de um ovário artificial, venha para a palestra do Baracá. 3. Então, tá bom. Pessoal, não, estou brincando. Se você quiser um ovário artificial, venha escutar a palestra do Baracá, que ele pode ser que arrume um aí. Tá bom? Bom, estou brincando. Então, agora eu vou passar a palavra a vocês. Então, na reunião passada, se não me engano, eu comecei pela minha esquerda. Hoje eu vou começar pela minha direita aqui. Então, à minha direita, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma manifestação, alguma pergunta para o nosso palestrante? Ele vai anotando as perguntas e no final ele faz um arrazoado aí. Então, vamos começar ali. Juarez, você queria falar? Então, vamos lá. Juarez. Antes do Juarez, ninguém? Espera só um pouquinho. E aí, a Sônia. Aí daqui, agora vamos começar de lá. O Quirit, então vamos começar pelo Quirit. À minha esquerda, alguém gostaria de se manifestar? O Antônio Macedo. Dá para mudar para o lado direito? Olha, mas veja bem, o Pompeu, depende do olho. Se eu tivesse lá na frente, isso aqui seria o lado direito. Então, não fica triste, o Pompeu. Nem vermelho. Então, Pompeu, quem mais? Alguém mais aqui? E o Baracá. Eu anotei aqui 5 pessoas para se manifestar. Então, perdão, 6 pessoas. Então, o acadêmico Flávio Antônio Quirit com a palavra. Em primeiro lugar, dizer para o Pompeu que eu estou muito feliz de estar à direita. O segundo, Osmar, que maravilha. Muito obrigado pela sua aula que nós tivemos sobre puberdade. Meus parabéns. Muito obrigado, Quirit. Agora, acadêmico Juarez Moraes Avelar. Obrigado, doutor Hélio. Eu queria cumprimentar o doutor Osmar pela belíssima palestra que ele apresentou. E, curiosamente, como eu sou cirurgião plástico, e é uma especialidade muito imbricada com todas as áreas da medicina, então eu tenho que sempre manifestar. E hoje não foi diferente, né? Quer ver, o doutor Osmar nos trouxe um tema muito atual, que representa exatamente a evolução de todo o corpo humano, especialmente da mulher, e que essa observação eu notei nos livros antigos de cirurgia plástica da mama. Eu observava que as pacientes eram sempre de mais idade. Eu fui observado porque eu vi o título da sua conferência. Eu publiquei esse livro aqui recentemente, faz menos de um mês que eu recebi. É um livro publicado pela editora Springer, da Alemanha. Então, a imensa maioria dos capítulos que eu tenho aqui no meu livro são de pacientes mais ou menos jovens, mostrando a precocidade da puberdade e como a mama é um órgão sexual secundário de muita importância, ele reflete exatamente essa precocidade. Então, de forma que eu fiquei muito contente, e o senhor disse na sua brilhante palestra o nome de um autor que também está na cirurgia plástica, Sushruta Samhita, ele viveu no 300 anos antes de Cristo. Esse autor está citado em todos os livros de cirurgia plástica, inclusive os meus,
né? Porque naquela época, ele publicou um livro retratando a medicina na Índia. Então, ele descreveu que naquela época, 4.000 anos antes de Cristo, já se fazia a cirurgia de reconstrução de nariz. Então, essa metodologia, com 6.000 anos de história da cirurgia plástica e da cirurgia do nariz, ainda hoje se procede. Até hoje se realiza a cirurgia de reconstrução do nariz com a transferência de pele da testa para reconstruir o nariz, chama retalho indiano. Esse autor Sruta foi quem nos trouxe essa lembrança. Ele viveu 300 anos antes de Cristo, como o senhor mencionou. Mas naquela época ele escreveu um livro retratando 4.000 anos antes de Cristo da medicina e que a cirurgia plástica lá estava inserida. Então, que é um dado histórico muito importante. E para terminar, eu gostaria de ressaltar, você apresentou muito bem a nossa confreira Fabiola Savioli, que ela é vice-presidente da Academia Nacional de Instituições Literárias, Culturais, Históricas e Cívicas. Eu tenho a honra de ser o presidente, ela é minha vice-presidente, muito eficiente, muito ativa, muito amiga de uma confreira nossa de 102 anos de idade, Carolina Ramos. Ela é uma amiga fraternal da Carolina, que acompanha muito bem. Recentemente fizemos uma solenidade em homenagem a ela pelos 102 anos, e a Fabiola foi a grande mentora de toda a atividade. Mas, mais uma vez, queria comentar o doutor Osmar pela brilhante palestra e ver a imbricação que tem de todas as áreas com a cirurgia plástica. Obrigado. Muito obrigado, Juarez. E é muito interessante como assuntos quase que totalmente diferentes, né? Existem pontos de convergência, né? Como você citou aí, ou nomes de convergência. Agora, acadêmica Sônia Rolim Rosa Lima. Bom, eu gostei muito da sua apresentação, parabenizo mais uma vez, igual todos parabenizaram. E eu fiquei com uma dúvida. Bom, quando, bem nos primórdios da humanidade, você falou que a primeira menstruação seria por redor dos 14 anos, associando com a expectativa de vida. Talvez naquele tempo as meninas morriam mais cedo, então tinha 14 anos, era a primeira menstruação. Eu fiquei perguntando. Agora, será que está relacionado com a alimentação? Era uma alimentação proteica, né? Era a base da carne, de frutas, de pescados, né? E de repente agora mudou, é para 12 anos, a alimentação está melhor, a expectativa de vida está maior. Então, eu queria que você colocasse um link aí para mim, nesse meu raciocínio, que eu prestei bastante atenção. Falei, interessante, né? A expectativa de vida menor, tem o menarca de 14, nos primórdios, você falou. De repente, agora é 12, a expectativa maior. A alimentação agora, naquela ocasião, a alimentação de agora. E, afinal das contas, o LDL, onde entra nisso tudo, que eu sei que você estuda muito isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância aí da base dos esteroides sexuais, que é o LDL colesterol, linkando na sua puberdade. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Acadêmico Antônio Macedo Júnior. Queria cumprimentar o acadêmico Osmar pela apresentação e dizer que na endocrinologia pediátrica e urologia nós temos áreas de interface, por isso que eu identifiquei. Então, assim, a questão da primeira puberdade. Nós temos a puberdade, mas nós temos também os distúrbios de diferenciação sexual. Então, eu queria que você fizesse um comentário da importância dessa primeira puberdade na diferenciação sexual, tendo em vista que a gente, por mais de 20 anos, nós éramos responsáveis pelas cirurgias de distúrbios de diferenciação sexual, seja na hiperplasia adrenal congênita, que é a menina que nasce virilizada, quanto na afalia congênita, um menino que nasce sem pênis. E a importância dessa primeira puberdade, ela realmente ela é primordial, para diferenciar depois como a criança vai se enxergar como adulto da questão sexual. Obrigado, Antônio. Agora um outro Antônio, querido Antônio Pompeu. Boa tarde a todos. Osmar, parabéns. Acho que foi muito interessante a sua palestra. O tema é bastante e temos
vários pontos contraditórios. Eu tenho algumas questões, vou fazer umas poucas, mas a Ana me fez uma pergunta aqui. A Ana é geriatra, e diz, eu não quero perguntar, não gosto de perguntar, mas se menarca, a pergunta primeiro então da Ana, por uma questão, se menorca precoce faz antever um climatério precoce. Acho que é muito interessante, principalmente nessa era de reprodução assistida, etc. Será que eu já sei que você ter um climatério tardio é melhor eu precoce, é melhor eu já resolver os problemas antes? Então essa é uma pergunta e que me parece bastante interessante, inclusive. Do ponto de vista pessoal, o que nós observamos na clínica como queixa frequente do urologista, que não é um especialista em uropediatria, como o Macedo, mas é os pais que levam uma criança com um mini pênis ou pênis pequeno. E sempre a dúvida que nós temos é sabendo que isso tem uma relação hormonal, do estímulo hormonal, se nós devemos repor hormônio, ok, olhando para o pênis, mas olhando para o paciente como um todo, eu posso interferir com o seu crescimento, né? Pondo estatural. E, então, eu gostaria que você fizesse alguns comentários sobre isto. E a outra, sob o ponto de vista de menarca precoce, você não teceu comentários mais profundos, mas sobre a parte oncológica, que eu me interesso muito, que são os tumores de ovário e os tumores adrenais que podem interferir diretamente com esse desenvolvimento. Então, só para levantar o tema, eu agradeço muito, aprendi muito com a sua apresentação, muito interessante e muito obrigado. Obrigado, Pompeu. Mas, Ana, eu vou propor para a diretoria se ficar com vergonha para pagar uma taxa a mais aqui para fazer pergunta, porque não podemos ter vergonha, viu? Não podemos ter vergonha, não, tá? Todos aqui presentes podem perguntar. E a gente faz até questão, porque é até bom que alguém que está aqui na entidade também pergunte, não tem problema nenhum, não. Bom, e temos agora o nosso querido Edmundo Chada Baracá, que pediu a palavra também. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar o nosso confrade, professor Osmar Monte, pela erudição mostrada aqui na sua apresentação e assinalar também que dentro da interface ginecologia e endocrinologia, nós temos uma proximidade muito grande em diferentes áreas, desde a infância e adolescência até a senilidade. E um aspecto importante foi colocado aqui pelo professor Pompeu, pela doutora Ana, da menarca precoce e idade da menopausa. Então, nesse foco, eu queria colocar que nós sabemos que na vida intrauterina, a partir da 20ª semana de vida intrauterina, nós temos o máximo de potencialidade nos ovários, em termos de células foliculares, que é onde está o óvulo, o ócito. E desde essa época já começa a haver uma depressão folicular. Por um fenômeno, um processo de apoptose, nós temos uma destruição folicular muito grande, que vem de milhões de folículos, e ao nascimento nós temos em torno de 4 milhões, 5 milhões, 12 milhões, 1 a 2 milhões de folículos por ocasião do nascimento. De tal sorte que, ao redor da época da menarca, que seria de 12 a 14 anos, foi muito bem mostrado por você que era 14 anos e vai começando a diminuir, nós temos em torno de 300 mil a 400 mil folículos. E isso vai diminuindo. A cada ciclo, nós sabemos que cerca de 1.000 folículos se perdem. Só um consegue a postura ovular.
Então, ao redor dos 40 anos, o compartimento folicular diminui muito. E isso, para nós, como ginecologistas, é um enigma. Por que que o ovário ele tem essa, vamos dizer, essa rubrica de ter um compartimento folicular determinado, que quando chega após os 40 anos, ele quase não tem mais folículos, ao contrário do que ocorre com o homem, que o testículo continua funcionando. E mesmo sem reprodução, nós temos casos clássicos de o Picasso, por exemplo, de que pessoas que engravidaram depois dos 60 anos de idade, homens ainda com potência. Então, fica uma questão: como é que nós podemos, numa conexão ginecologia e endocrinologia, filosoficamente ou holisticamente ver esse fenômeno, professor? Eu não saberia muito como responder para o senhor, mas aproveitando a sua erudição e a sua sapiência, eu faço essa pergunta. Muito obrigado, professor, e parabéns mais uma vez. Obrigado, Baracá, pela sua manifestação. Ana, diferentemente de você, eu recebi uma comunicação aqui que a minha esposa queria fazer uma pergunta. Então, você imagina se eu não der a palavra para minha esposa, o que vai acontecer em casa depois? Então, por favor. O Pedro já vai apanhar. Bom, a minha pergunta, como ninguém tocou nesse assunto, eu fiquei assim muito surpresa. Você sabe, eu não sou médica, né? Sou engenheira, mas gente, é assim, aquela criança de 3 anos, alguns pontos. De onde ela é? Eu imagino que seja de alguma tribo, alguma coisa assim, ou africana, ou uma índia, não sei, uma indígena, né? É, como ela conseguiu aguentar uma gravidez, sendo que o bebê tem quase 3 quilos que nasceu? Como foi esse parto, né? E ela sobreviveu? E outra pergunta também. Tem muitos casos de uma menarca tão precoce assim, né? Isso realmente me surpreendeu muito. E outra coisa, com certeza essa menina a pequena, bebê, ainda foi estuprada, né? Então, são vários assuntos juntos que, se você puder detalhar um pouquinho, eu agradeço. Obrigada. Bom, então passo a palavra agora ao nosso palestrante, Osmar Monte, que faça um comentário geral. Bom, eu agradeço os comentários, as perguntas, os elogios que eu recebi. Muito obrigado. Isso me engrandece, né? Obrigado. Juarez, desculpa, Rich, primeiro. Desculpa. É que eu li o nome errado aqui. Obrigado. A esposa do Aida. Esta menina é uma indiazinha peruana. As causas de puberdade tão precoce, geralmente elas são patológicas. Provavelmente, essa menina poderia ter um tumor chamado amartoma hipotalâmico, que é uma má formação, digamos assim, do sistema nervoso, onde existe um hipotálamo acessório, digamos assim, que produz o GNRH de um modo espontâneo e desencadeia essa puberdade. Quanto mais precoce for o início da puberdade, maior o risco dela ser patológica, de ter uma causa orgânica disso. Quanto a esse caso que é relatado na literatura, ela deu à luz por uma cesariana, realmente um feto de 2 quilos e tanto, e essa menina sobreviveu, cuidou da criança, tudo normal. Agora, quem foi o pai, a gente não sabe. E aí eu volto a chamar a atenção do risco de abuso dessas crianças. A gente tem no ambulatório casos terríveis. Por exemplo, o avô abusando de uma menina com puberdade precoce. O avô. Então, vocês imaginam o problema de puberdade, né?
Estou tentando fazer aqui um... Juarez, também muito obrigado pelas suas palavras. A relação entre todas as especialidades, o corpo humano é uma coisa só. Nós é que trabalhamos com um pedacinho de cada um, né? No fundo, a gente tem que ver o ser humano como um todo. Então, a sua cirurgia de nariz, que é relatada lá atrás, faz parte do corpo humano, né? Então, não tem como separar muitas especialidades. Deixa eu fazer uma pergunta. Já está aberta a inscrição para os nossos acadêmicos? Já terminou. Sônia, também. A idade da menarca pré-histórica era equivalente à de hoje. Então, por quê? O que se explica, a expectativa de vida era muito curta para a ocasião, obviamente. Então, as mulheres precisavam, o ser humano precisava de uma reprodução mais precoce. Então, as mulheres, como a mulher tem um marcador de puberdade que se chama menarca, todas as mulheres aqui presentes sabem a idade que ela teve a menarca. 2 anos antes ela iniciou a puberdade. Se eu perguntar para qualquer homem aqui, que idade que você tinha quando iniciou a puberdade? Eu não sei responder, ninguém sabe. Por quê? Não existe um marcador tão importante da puberdade no homem quanto da mulher, que é a menarca. 2 anos antes, início da puberdade. No menino, o primeiro sinal de puberdade é aumento do volume testicular. Como eu comentei, hoje não se examina muito genitália, o que é um crime, na minha opinião, que a criança vai chegar para nós, os especialistas, com esses quadros de alteração do desenvolvimento puberal, muito tardiamente, especialmente o menino. Porque na menina, como aparece um broto mamário, já chama a atenção e a mãe logo vai atrás do problema. Mas e no menino? Ninguém vê o volume do testículo. Então, isso atrapalha o tratamento, em especial. Veja, a expectativa de vida hoje está por volta de 80 anos. Porém, se a gente analisar a idade da menopausa, ela vem mais ou menos fixa nos últimos anos todos. Quer dizer, nós melhoramos a qualidade, a longevidade, cuidando de outras doenças gerais, porque o ciclo continua o mesmo. A mulher, como comentou, né, por volta de 40 anos já perdeu quase a capacidade reprodutora devido à falência ovariana, e com 50 anos, entra na menopausa, acabou a expectativa de reprodução. Porém, a expectativa de vida, porque a medicina evoluiu muito, cuidamos de doenças infecciosas, doença cardiovascular, temos um monte de tratamento, etc., aumentou a expectativa de vida. Então, a mulher vai viver até os 80 anos. Sim, diminui o estrógeno. E a Sônia me perguntou sobre o LDL, né, o colesterol ruim. Não tem relação o valor do LDL com a produção de esteroides sexuais, tanto gonadal quanto adrenal. Eu posso ter um colesterol muito, muito baixo, por exemplo, nos quadros de hipocolesterolemia, mutação da LDL, da ApoB100, o colesterol é 20 e 30, mas eu não tenho insuficiência de esteroides sexuais nem adrenais, porque tanto a glândula adrenal quanto as gônadas conseguem sintetizar o colesterol que ela precisa para dar origem aos esteroides sexuais. Quando tem colesterol no sangue, elas pegam da LDL e ficam ali numa boa, né? Não preciso trabalhar tanto, já pego o colesterol pronto. Mas senão não há problema nenhum. Macedo,
Olha, a nossa interface é grande, né? Então, essa mini puberdade é importante na diferenciação sexual. Quer dizer, você tem um sexo cromossômico, XX ou XY. A gônada primitiva, ela é bipotencial. Dependendo do cromossoma que a criança for gerada, vai para ovário ou para testículo. Se for para ovário, é mais fácil a natureza, me perdoem a brincadeira, fazer uma mulher, porque não precisa intervenção hormonal, é sexo genético XX, o ovário primitivo desenvolve a gônada primitiva, desenvolve o ovário vai e faz a mulher. O broto genital externo não precisa de ação para se diferenciar para o sexo feminino. Já no homem, não. No homem complica muito. Então, eu preciso ter essa mini puberdade intrauterina para que a testosterona vá lá para cima para ajudar a diferenciação da genitália. Então, produz um monte de hormônio de testosterona. Essa testosterona vai se transformar em dihidrotestosterona. Esta DHT é que vai atuar no broto genital externo para fazer a diferenciação do broto genital externo em fenótipo masculino. Então, eu posso ter um distúrbio da diferenciação sexual, nesse caso, desde a falta de uma gônada, por exemplo, uma falta congênita, o sexo genético é XY, mas não desenvolveu gônada. Vai nascer o quê? Uma mulher. Embora o sexo genético seja XY. A mesma coisa nos quadros de insensibilidade total. Androgênica, o fenótipo é mulher. Tem gônada masculina, tem 2 testículos lá, mas o fenótipo é mulher. Geralmente uma mulher bonita. São bonitas. Então, eu posso ter os distúrbios da diferenciação sexual, falando assim genericamente, né? Não formou uma gônada ou uma gônada mal formada, uma gônada que não está produzindo hormônio, quer dizer, tem um bloqueio na síntese hormonal. A gônada está normal, está produzindo hormônio, mas uma falta de conversão da testo em DHT, pela ausência da 5-alfa-redutase, ou formou DHT e na ação nuclear ele não tem uma mutação do receptor. Então aí eu tenho as diferentes formas de distúrbio de diferenciação sexual XY. Tá? Então esse é o panorama geral. E em relação ao micropênis que foi comentado, Pompeu, nós temos o seguinte problema hoje. O menino é gordinho, tem um depósito de gordura suprapúbica e o pênis está embutido. Ele não é pequeno, ele está embutido. Você tira a gordura de cima e vai medir. Existe um gráfico de medida normal, tamanho peniano nas diferentes idades. Um gráfico com média e desvio padrão. Se você tracionar, medir direitinho, a gente vai ver que a maioria dos chamados micropênis são pênis normais embutidos pela gordura suprapúbica. Esse pênis vai ter um desenvolvimento normal, não vai ter problema nenhum. Agora, o micropênis verdadeiro, quer dizer, a criança nasce com micropênis. Por que nasceu com micropênis? Bom, ela pode ser um panhipopituitarismo, que não teve a síntese da testosterona intraútero, uma falha na minipuberdade. Veja que na minipuberdade você tem um estímulo de crescimento peniano, falhou ali, uma alteração de receptor e uma boa janela de tratamento quando realmente tem um micropênis é exatamente esse período da minipuberdade. Por quê? O corpo cavernoso, ele expressa um maior número de receptores androgênicos neste período. Então, se eu der uma testosterona ali, eu tenho uma resposta mais acentuada. Depois de uma certa idade, a quantidade de receptores androgênicos no corpo cavernoso vai diminuindo, porque senão haveria um crescimento peniano exagerado ao longo do tempo. Então, a natureza dá um jeito de falar, opa,
Chega, vamos reduzir o receptor e assim por diante. Então, essa mini puberdade é uma janela importante de interferência atualmente. Incidência de tumor ovariano, eu não passo depois a palavra para os ginecologistas, mas de tumor adrenal nós temos 2 janelas de aumento do câncer adrenal. Na primeira infância, até por volta dos 5 anos, e depois a segunda onda a partir dos 50 anos. O câncer de tumor adrenal não tem relação basicamente com o início com puberdade mais precoce ou mais tardia. Para cá, obrigado também. Bom, a natureza acho que é sábia, né? À medida que a mulher vai envelhecendo, ela tem menos condições de aguentar uma gestação. Então, vamos reduzindo, à medida que a idade vai passando, vamos reduzindo a probabilidade dela gestar. Acho que é uma regra da própria natureza. Realmente, né, uma gônada primitiva lá é riquíssima em folículos e que vai sofrendo apoptose ao longo da vida, e na vida da mulher, na menacme, né, começa com um monte de folículos primordiais, aí termina num só, e o restante todo é... Né? E nós temos um marcador hormonal, né, o antimileriano, que vai dando ideia da gente da reserva ovariana para a gente seguir essas mulheres. Bom, era mais ou menos isso, Hélio. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Osmar Monte, uma vez mais. Quem agradece aqui sou eu, né? Não somente pela sua palestra objetiva, como também pela sua ajuda na diretoria da nossa Academia de Medicina de São Paulo. Graças a você e graças a todos os membros aqui presentes, vamos concluir a nossa tertúlia até um pouquinho antes do prazo regulamentar, que nos dá vontade de participar da próxima reunião. Então, é muito bom a gente cumprir o horário, né? É muito bom para todo mundo. Então, muito obrigado por tudo que você tem feito também na diretoria. E uma vez mais, eu queria agradecer, passar para você um mimo aí pela sua presença, que é o certificado da sua apresentação, e convidar todos vocês que no próximo dia 13 de maio, também é um dia emblemático, né? 13 de maio, nós estivéssemos aqui presentes para prestigiar e para conhecer o que é esse ovário artificial que vai falar o nosso palestrante Edmundo Chá da Baracá. Muito obrigado uma vez mais pela presença e até o próximo mês. Obrigado.